Os desertos não têm água. É uma lei absoluta da natureza que conhecemos desde sempre. Mas, neste exato momento, Israel planeja quebrar essa regra fundamental, movendo uma quantidade de terra equivalente a 13 pirâmides de Gizé para bombear um oceano inteiro para o coração das dunas secas. O preço dessa aposta insana? 20 bilhões de dólares. A pergunta que ecoa nas salas de guerra e nos bancos é: por que uma nação arriscaria sua economia para construir um porto onde só existe areia escaldante? A resposta está em um medo profundo de asfixia nacional. Para compreender a audácia necessária para inundar um deserto, precisamos primeiro sentir a claustrofobia que Israel enfrenta todos os dias. Imagine um país onde o solo é majoritariamente árido e as fronteiras terrestres são linhas de tensão constante com vizinhos hostis. Israel é, na prática, uma ilha econômica. Sem rotas de caminhões ou trens seguros para o comércio exterior, 98% de tudo o que mantém a nação viva chega pelo mar. Estamos falando do combustível que gera eletricidade, do trigo para o pão e das matérias-primas para a tecnologia. Mas existe um problema terrível nessa equação de sobrevivência. Para que esses navios vitais cheguem aos grandes portos de Israel no Mediterrâneo, eles devem passar por um único ponto de estrangulamento, o Canal de Suez. Olhe para os números e sinta o desequilíbrio. O canal, em seus pontos mais apertados, tem apenas 205 metros de largura. Agora, compare isso com os monstros de aço que navegamos hoje. Navios como o Ever Given têm 400 metros de comprimento e pesam 220 mil toneladas. É como tentar passar um prédio de 100 andares, deitado por um buraco de agulha, dia após dia, sob ventos fortes e correntes traiçoeiras. O mundo inteiro sentiu o preço dessa fragilidade em março de 2021. Bastou uma rajada de vento e um erro de manobra para que o Ever Given ficasse atravessado, bloqueando a artéria do mundo por 6 dias agonizantes. O custo não foi apenas tempo, foi sangue econômico. O bloqueio custou ao comércio global 9 bilhões e 600 milhões de dólares por dia. Para Israel, isso foi um alerta de nível catastrófico. Em apenas 5 dias, o valor perdido no canal igualou metade de todo o produto interno bruto da nação. E a história nos lembra que isso pode piorar. Após a Guerra de 1967, o Egito fechou o canal por 8 anos inteiros. Os navios tiveram que dar a volta em todo o continente africano, adicionando 4.000 milhas à viagem. É a mesma distância de cruzar os Estados Unidos de costa a costa e voltar. Hoje, a situação é ainda mais precária. O Egito detém as chaves desse portão e cobra caro por isso. As taxas de pedágio dispararam para 700 mil dólares por passagem, 10 vezes mais do que custava há 2 décadas. Israel está preso em uma armadilha geopolítica, pagando um resgate diário para respirar economicamente. Foi essa sensação de sufocamento que fez os engenheiros olharem para o mapa e apontarem para o sul em busca de uma saída desesperada. Eles olharam para Eilat, a única janela de Israel para o Mar Vermelho e para os oceanos do Oriente. Na teoria, essa deveria ser a solução mágica. Na prática, é um pesadelo logístico e geográfico. A costa de Israel nesta região é ridiculamente pequena, com apenas 11 quilômetros de extensão. É uma faixa de terra espremida como uma sanfona. Atrás da cidade, montanhas de granito vermelho se erguem como muralhas intransponíveis. Aos lados, as fronteiras internacionais com a Jordânia e o Egito bloqueiam qualquer chance de expansão lateral. O mar ali também não ajuda. A profundidade da água no porto atual é de apenas 12 metros. Isso era aceitável no século passado, mas os titãs modernos dos mares, os supernávios porta-contêineres, exigem um calado de pelo menos 17 metros para não encalhar. Eles simplesmente não cabem. O resultado é uma ineficiência gritante. Enquanto o porto de Haifa, no norte, movimenta quase 1,5 milhão de contêineres por ano, Eilat luta para processar 50 mil. É uma diferença de 30 vezes. E mesmo se conseguissem descarregar as mercadorias, elas não teriam para onde ir. Não existe uma linha de trem que conecte Eilat ao centro econômico do país. Cada tonelada de carga tem que ser colocada em caminhões para uma viagem lenta e cara de 240 quilômetros através do deserto de Negev. Isso triplica o custo do transporte.
A cidade de Eilat também apresenta um conflito de interesses insuperável. Ela é a joia do turismo israelense, um oásis de hotéis de luxo e praias cristalinas que atrai 3 milhões de visitantes anualmente. Transformar esse paraíso em uma zona industrial de fumaça e guindastes seria um suicídio econômico de outra natureza. Se você não pode empurrar as montanhas e não pode destruir o turismo, a única opção que resta desafia a sanidade. Você deve trazer o oceano para dentro da Terra. O projeto Portão do Sul não é apenas uma obra, é uma tentativa de reescrever a geografia. O plano é construir um porto massivo não na costa, mas a 7 quilômetros terra adentro, no meio do deserto, ao lado da fronteira jordaniana. A escala da escavação necessária é difícil de visualizar. Estamos falando de remover 100 milhões de toneladas de areia e rocha sólida. Imagine uma frota de caminhões basculantes gigantes, daqueles usados em mineração, formando uma fila que daria a volta ao mundo, trabalhando 24 horas por dia sob um sol que derrete asfalto. O objetivo é criar uma bacia artificial com quase 8 quilômetros de comprimento e 300 metros de largura. Mas cavar o buraco é a parte fácil. O desafio real é a água. Eles planejam construir um sistema de tubulação subterrânea colossal, com 8 quilômetros de extensão, para sugar a água do Golfo de Aqaba, para mover 80 milhões de pés cúbicos de água, montanha acima, e encher essa banheira gigante. Serão necessárias bombas industriais com potência na casa dos gigawatts. É um consumo de energia que poderia iluminar uma cidade inteira, dedicado apenas a manter o porto cheio. E o deserto é um inimigo implacável. A areia é porosa. Se você apenas jogar água salgada lá, ela vazará para o lençol freático, destruindo as poucas fontes de água doce da região e salgando a terra para sempre. Para evitar essa catástrofe bíblica, cada centímetro quadrado do fundo e das paredes dessa bacia titânica terá que ser revestido com mantas de impermeabilização de alta tecnologia, criando a maior piscina do mundo. Um sistema complexo de válvulas e estações de monitoramento funcionará como um coração artificial, pulsando dia e noite para compensar a evaporação brutal e manter o nível da água estável para os navios. Se os engenheiros conseguirem realizar esse feito, criarão o equivalente moderno das maravilhas antigas. Um porto de águas profundas, onde antes só existiam lagartos e poeira. Mas um porto isolado no deserto é inútil se as mercadorias ficarem presas lá. Para que esse coração artificial bombeie vida para a economia, ele precisa de veias de aço. É aqui que entra a segunda metade do megaprojeto, uma ferrovia de 250 quilômetros rasgando o silêncio do Negev. Do espaço, essa região parece a superfície de Marte, vermelha, vazia e cheia de crateras. Construir uma linha férrea aqui de alta velocidade para cargas pesadas é uma guerra contra a topografia. O plano exige a construção de 60 pontes e túneis para vencer os cânions profundos e as escarpas rochosas. Será um cicatriz de aço e concreto costurando o país de sul a norte. O custo apenas para os trilhos é estimado em 8 bilhões de dólares. Para colocar isso em perspectiva, é um valor comparável a grandes trechos de trens-bala em países desenvolvidos, mas gasto em um lugar onde ninguém vive. A meta é conectar o novo porto desértico a Be'er Sheva e de lá a Tel Aviv e Jerusalém. Se completada, essa linha permitirá que trens de carga cruzem o país em 2 horas e meia. Isso criaria a primeira ponte terrestre comercial viável entre o Mar Vermelho e o Mediterrâneo. Mercadorias vindas da China ou da Índia poderiam descarregar no deserto, viajar de trem e ser recarregadas em navios para a Europa, economizando 10 dias de viagem e evitando completamente o Canal de Suez. É a promessa de transformar Israel nos novos pulmões do comércio regional, permitindo que o mundo respire, mesmo se a artéria do Egito for bloqueada novamente. Mas a ambição tem um preço, e a fatura final desse projeto é de fazer qualquer economista suar frio. O custo total estimado flutua entre 15 e 20 bilhões de dólares. Isso é 3 vezes o orçamento anual de todas as Forças Armadas de Israel. É 700 vezes o custo de construção da famosa Ponte Golden Gate. Estamos falando de uma aposta de proporções imperiais. E o dinheiro é apenas o começo dos riscos.
A natureza ali é frágil e antiga. O Golfo de Aqaba abriga recifes de corais únicos, os mais setentrionais do planeta, que sobreviveram por 7.000 anos. O ecossistema é tão delicado que uma única falha nas tubulações de sucção, um vazamento de óleo no novo porto ou a turbidez da água causada pela escavação poderia matar os corais para sempre. Não haveria segunda chance. Uma herança biológica milenar seria trocada por concreto. Além disso, o clima é um adversário brutal para a engenharia. Com temperaturas que chegam a 43 graus Celsius, o metal sofre. A evaporação é tão rápida que as bombas teriam que trabalhar em dobro apenas para manter o nível da água, consumindo energia e dinheiro sem parar. Estima-se que a manutenção desse sistema custaria $1 bilhão a cada 10 anos, apenas para combater a corrosão pelo sal e o desgaste pelo calor. E não podemos esquecer a geopolítica. Mesmo com um porto no deserto, os navios ainda precisam navegar pelo Estreito de Bab el-Mandeb para entrar no Mar Vermelho, uma área infestada de conflitos e mísseis. Israel pode construir um desvio para o Suez, mas não pode construir um escudo contra a guerra no mar aberto. Então, onde está essa maravilha da engenharia hoje, no ano de 2025? Se você for até o local proposto, entre Eilat e a fronteira, não verá guindastes tocando o céu. Não ouvirá o rugido de motores a diesel, nem o choque de metal contra a rocha. Você ouvirá apenas o vento assobiando nas dunas vazias. O projeto está em hibernação profunda. Apesar de todo o barulho na mídia e dos planos grandiosos, nenhuma pedra foi movida. O governo israelense está paralisado pelo custo astronômico e pela falta de investidores privados, que olham para os números e veem um abismo financeiro. Há uma ironia cruel e silenciosa pairando sobre as areias. Para construir esse porto da independência, Israel precisaria importar cimento, aço e mão de obra. E a rota mais barata para trazer esses materiais? Através do Egito e da Jordânia, os mesmos vizinhos dos quais eles tentam desesperadamente se libertar. A logística da construção depende da própria cadeia que ela visa quebrar. Enquanto isso, em Eilat, a população local luta contra a ideia, temendo que a indústria mate seu paraíso turístico. E no Cairo, as autoridades egípcias observam com atenção, sabendo que cada container que passa por terra em Israel é dinheiro que sai de seus bolsos. Nós terminamos onde começamos, olhando para o mapa. De um lado temos o Canal de Suez, uma obra faraônica de água real que gera bilhões. Do outro temos uma linha pontilhada no mapa de Israel, um sonho de $20 bilhões de um canal de areia e trilhos. É uma corrida entre a realidade física e a ambição humana. O Egito teme perder $700 milhões por ano. Israel teme perder sua soberania logística. O mundo observa sabendo que a próxima crise no Suez é apenas uma questão de tempo. Quem vencerá essa guerra comercial no longo prazo? Aquele que controla a água que já existe, ou aquele que tem a audácia insana de tentar construir um oceano onde Deus colocou um deserto? Imagine um lugar onde o chão sob seus pés se move como a água e o ar queima como o interior de um forno. Estamos no Mar da Morte, uma vastidão onde pneus derretem no asfalto a 71 graus Celsius, e meses depois, o aço corre o risco de trincar com o frio congelante. Aqui, a natureza grita que humanos não são bem-vindos. Mas a China ignorou o aviso. Eles apostaram $3,5 bilhões em uma ideia impossível: construir uma ferrovia de aço e concreto sobre um oceano de areia instável. Como 12 mil trabalhadores conseguiram domar dunas que engolem prédios inteiros para criar a maior linha férrea do deserto no mundo. Para entender a loucura desta missão, você precisa sentir o tamanho do tabuleiro de jogo. O deserto de Taklamakan não é apenas um monte de areia, é um monstro geográfico de 337 mil quilômetros quadrados. É uma área maior do que muitos países europeus, permanecendo por séculos como uma mancha branca e vazia no mapa da China. Durante o verão, a temperatura da superfície é tão brutal que você poderia fritar um ovo na areia em segundos. No inverno, o deserto vira um congelador a céu aberto, chegando a 25 graus negativos. Essa variação térmica de quase 100 graus é o pesadelo de qualquer engenheiro. Materiais comuns expandem e contraem até se partirem. Mas por que alguém tentaria construir aqui? A resposta está enterrada nas profundezas.
Sob essas dunas assassinas, repousam bilhões de toneladas de petróleo, gás natural e carvão. É um tesouro de energia trancado em um cofre que ninguém conseguia abrir. Para a China, quebrar esse código não era apenas uma questão de orgulho, mas de sobrevivência econômica. A missão era clara: construir o loop do deserto de Taklamakan, uma rede ferroviária circular de 2.685 quilômetros. Mas havia um problema físico fundamental. Como você desenha uma linha reta em um mapa que muda todo dia? As dunas aqui não ficam paradas. Elas migram com o vento, movendo-se metros por ano, capazes de enterrar qualquer estrada em questão de dias. Antes de despejar a primeira gota de concreto, os engenheiros travaram uma guerra de inteligência. Eles usaram satélites para mapear o caos e estudaram os corredores de vento por meses. Equipes de topografia marcharam para o deserto profundo, perfurando o solo centenas de vezes para encontrar qualquer coisa sólida sob a areia fofa. Eles precisavam encontrar um caminho onde o trem não fosse varrido por tempestades de areia violentas, mas que ainda passasse perto o suficiente dos campos de petróleo. Quando o trajeto foi finalmente decidido, a equipe enfrentou o primeiro grande obstáculo físico. As máquinas pesadas, guindastes, caminhões, escavadeiras, afundariam instantaneamente na areia macia. Você não pode construir uma ferrovia de alta tecnologia se seus caminhões estão atolados. A solução para este problema de bilhões de dólares foi chocantemente simples e antiga. Eles não usaram nanotecnologia ou lasers. Eles usaram palha. Imagine a cena. Antes das máquinas gigantes chegarem, um exército de agricultores locais caminhou para as dunas. Armados apenas com feixes de palha seca, galhos e bambu, eles começaram a plantar uma defesa contra o vento. Mas não foi aleatório. Foi geometria pura aplicada à sobrevivência. Eles enterraram a palha na areia, formando um padrão de tabuleiro de xadrez perfeito. Cada quadrado dessa rede tem exatamente 1 metro quadrado. E aqui está o segredo da engenharia. A palha não é colocada reta, mas inclinada, forçada na areia para criar barreiras baixas. Quando o vento feroz do deserto atinge esses quadrados, ele não consegue fluir suavemente. A grade de palha quebra a velocidade do vento, forçando-o a soltar a areia que carrega. Em vez de mover as dunas, o vento fica preso na armadilha. Sob um sol que faz o ar tremer, esses trabalhadores cobriram centenas de hectares com essa pele geométrica. De cima, parece que alguém desenhou uma grade infinita sobre o deserto. O efeito foi imediato. A areia que antes fluía como água parou. O chão endureceu. Pela primeira vez na história daquele lugar, um caminhão carregado podia dirigir sobre as dunas sem ser engolido. A fundação primitiva estava pronta. Agora era hora de trazer os pesos pesados. A palha parou o vento, mas um trem de carga pesa milhares de toneladas. Construir trilhos diretamente sobre a areia, mesmo que estabilizada com palha, seria um desastre. A vibração do trem faria a areia se liquefazer e os trilhos afundariam. Os engenheiros precisavam transformar a areia em pedra. E para fazer isso, eles usaram o ingrediente mais raro do deserto, água. Parece contraditório despejar água preciosa na areia, mas na física do solo, a água age como uma cola. Centenas de tratores primeiro nivelaram as dunas, cortando os topos e preenchendo os vales para criar uma estrada plana. Então, sistemas de irrigação e caminhões-pipa começaram a injetar água na areia solta. Não para cultivar plantas, mas para preparar o solo para a violência dos rolos compressores. Assim que a areia atingiu a umidade perfeita, rolos de aço gigantes começaram a passar. O som devia ser ensurdecedor, o estrondo de metal vibrando contra a terra, expulsando cada bolha de ar entre os grãos de areia. Passagem após passagem, a areia fofa foi esmagada até se tornar uma laje densa e compacta. Mas eles não pararam por aí. Para garantir que essa base nunca se desfizesse, caminhões trouxeram toneladas de solo avermelhado de outras regiões. Eles espalharam essa terra sobre a areia compactada como uma tampa protetora. Mais uma vez, os rolos passaram, fundindo as camadas. O que antes era um oceano de pó instável, agora era uma cicatriz vermelha e dura, cortando o deserto, forte o suficiente para suportar o peso de guindastes e concreto. O deserto tinha ganhado um chão artificial.
Mesmo com um chão sólido, o deserto tem outra arma: as dunas gigantes que se movem. Uma tempestade de areia ruim poderia enterrar a linha férrea sob metros de areia em uma única noite. Limpar os trilhos todo dia seria impossível. A solução dos engenheiros foi radical. Se o chão é o problema, vamos sair do chão. Eles decidiram construir uma estrada no céu. Mais de 65% da ferrovia Rotan-Rokiang não toca a areia. Ela flutua. Cerca de 500 quilômetros de trilhos correm sobre viadutos elevados. Para sustentar isso, eles tiveram que erguer uma floresta de concreto no meio do nada. 11 mil pilares de ponte começaram a subir do chão. A construção desses pilares foi uma batalha contra o relógio e o termômetro. Durante o dia, o calor era tão intenso que o concreto secaria rápido demais e racharia antes de endurecer. Então, a obra virou noturna. Sob a luz de holofotes, enquanto o deserto esfriava, as equipes perfuravam dezenas de metros para baixo, passando pela areia até encontrar cascalho sólido lá no fundo. Eles inseriam gaiolas de aço e bombeavam concreto, criando raízes profundas que nem o vento mais forte poderia arrancar. Sobre essas raízes, os pilares subiram, alguns chegando a 15 metros de altura. Eles usaram moldes especiais e aditivos químicos para que o concreto resistisse ao sal corrosivo do solo. A visão é surreal. Fileiras infinitas de colunas cinzas marchando para o horizonte como um exército de gigantes petrificados. O design é genial em sua simplicidade. O vento e a areia agora podem passar livremente por baixo dos viadutos. A ferrovia deixa o deserto fluir em vez de tentar bloqueá-lo. Com o esqueleto de concreto pronto, era hora de colocar a coluna vertebral de aço. Esta fase exigia uma força bruta, combinada com uma delicadeza de relojoeiro. Guindastes monstros capazes de levantar centenas de toneladas começaram a içar vigas de concreto pré-moldado. Essas vigas, pesando tanto quanto uma baleia azul, tinham que ser encaixadas no topo dos pilares, com uma margem de erro de apenas alguns milímetros. Um erro aqui, um desalinhamento minúsculo, e um trem em alta velocidade poderia descarrilar. Sobre essas vigas, eles colocaram os dormentes e, finalmente, os trilhos de aço. Cada segmento de trilho tem 80 metros de comprimento. Trabalhadores e máquinas automatizadas alinharam o aço, apertando parafusos e soldando juntas para criar uma fita contínua de metal. Durante 11 meses, essa linha de montagem móvel avançou pelo deserto, deixando para trás um rastro de aço brilhante. Mas antes de qualquer passageiro embarcar, a linha teve que passar pelo teste final de tortura. Trens de teste pesados, carregados com sensores, correram para frente e para trás. Eles mediram tudo: quanto a ponte afundava com o peso, quanto ela vibrava com o vento, como os trilhos reagiam ao calor do meio-dia. Os sensores confirmaram o impossível. A estrutura era estável. A areia não se acumulava nos trilhos. O plano tinha funcionado. Mas construir é uma coisa, manter é outra. Em um ambiente tão hostil, a natureza tenta destruir tudo o que o homem faz. Para proteger essa conquista, a China olhou para outro projeto vizinho, a rodovia do deserto de Tarim, e aplicou uma lição vital: a melhor defesa é a vida. Eles decidiram criar um cinturão verde ao longo das rotas de transporte. Mais plantas precisam de água e estamos no centro de um deserto árido. Trazer água de caminhão seria caro demais. A solução estava brilhando no céu o tempo todo. O deserto recebe mais de 2.700 horas de sol brutal por ano. Os engenheiros transformaram esse inimigo em aliado. Eles construíram 86 estações de bombeamento ao longo da rota, todas cobertas por painéis solares. Essas estações usam a energia do sol para alimentar bombas poderosas que sugam água salobra de aquíferos a 100 metros de profundidade. Essa água não serve para beber, mas é perfeita para certas plantas do deserto. Uma rede complexa de tubos pretos corre sob a areia, gotejando água diretamente nas raízes de 200 mil árvores e arbustos plantados ao longo da via. Essas plantas formam uma parede viva que segura a areia e protege o asfalto e o aço. É um sistema de ciclo fechado impressionante. O sol que tenta secar o deserto é usado para bombear a água que o torna verde. Isso transformou a rota no primeiro corredor de deserto com o carbono zero do mundo.
É a tecnologia criando um oásis artificial para proteger a indústria. Hoje, se você olhar para o mapa, o anel está fechado. Onde antes havia apenas o silêncio mortal e o assobio do vento nas dunas, agora existe o som rítmico de rodas de aço nos trilhos. O loop do deserto de Taklamakan está completo. O Mar da Morte foi transformado em um corredor de energia vital para a economia global. Mas talvez o mais surpreendente não seja o petróleo ou o carvão, são os turistas. Pessoas agora pagam até $120 para viajar confortavelmente através do coração do inferno. Elas olham pela janela do trem com ar-condicionado e veem a imensidão dourada que, por séculos, matou qualquer um que tentasse atravessá-la. Essa ferrovia é mais do que infraestrutura. É um monumento à teimosia humana. É a prova definitiva de que, com concreto suficiente, precisão de aço e uma vontade inquebrável, não existe lugar na Terra que não possa ser alcançado. A areia ainda se move, o calor ainda queima, mas o trem continua avançando. Você já parou para pensar que aquela gelatina transparente e trêmula na sua sobremesa é feita, na verdade, de pele e ossos? Por trás desse doce inocente, existe um sistema industrial colossal que esmaga toneladas de materiais brutos e os submete a ácidos poderosos em uma jornada química intensa. Como a engenharia moderna consegue transformar restos de matadouro em um produto puro, cristalino e estéril em apenas 48 horas? A resposta está prestes a mudar a forma como você vê o mundo. Para compreender a verdadeira dimensão do que estamos prestes a testemunhar, precisamos olhar para trás, para uma linha do tempo que atravessa milênios. A gelatina não é uma invenção recente das nossas fábricas modernas. Ela é o resultado de uma busca humana que remonta ao Antigo Egito. Já naquela época, registrava-se o processo de ferver ossos e peles de animais para criar um caldo espesso e viscoso, valorizado tanto na culinária quanto na medicina antiga. Aqueles primeiros alquimistas da comida já entendiam que havia um valor nutricional oculto nas partes mais duras do animal. Mas foi apenas no século XIX que a escala mudou drasticamente. O inventor americano Peter Cooper revolucionou o jogo ao criar uma forma seca de gelatina, um pó que podia ser transportado e armazenado facilmente, abrindo as portas para a era da comida processada. Durante as guerras do século XX, esse material tornou-se estratégico. Leve e rico em proteínas, serviu como fonte nutricional vital para exércitos inteiros. Hoje, a gelatina infiltrou-se em cada canto da nossa vida, muito além da sobremesa. Ela está nas cápsulas farmacêuticas que tomamos, nos suplementos que nos mantêm saudáveis, nos cosméticos e até nas linhas de processamento de carne em massa. A jornada física da matéria-prima começa em um lugar que a maioria das pessoas prefere não ver: o final da linha de processamento de carne. Tudo se inicia com o que sobra: ossos, peles e tendões, deixados para trás depois que os cortes nobres foram retirados. Entre todos esses materiais, a pele de porco reina absoluta, representando mais da metade de toda a produção global de gelatina. Pode parecer apenas resíduo, mas essas peles contêm uma concentração tão alta de colágeno que uma indústria multibilionária depende inteiramente delas. Se você soubesse que muitos dos seus suplementos diários nascem da pele de porco, isso mudaria a sua percepção? A logística para mover esse material é imensa e precisa. Assim que são separadas, as folhas de pele são resfriadas rapidamente para evitar qualquer degradação e carregadas em caminhões especializados. Cada veículo transporta várias toneladas de carga e a temperatura é monitorada a cada segundo da viagem. Não há margem para erro. Quando esses caminhões chegam à fábrica, a carga passa por uma inspeção rigorosa na área de recebimento. Qualquer material que não atenda aos padrões de qualidade é imediatamente descartado da linha. O restante é movido para armazéns temporários, onde sensores e técnicos garantem que tudo permaneça estável antes que a verdadeira transformação comece. Agora, entramos na fase bruta da operação, onde a biologia encontra a química industrial. Após a aprovação na inspeção, os couros e os ossos são enviados para linhas paralelas de limpeza e tratamento químico. O objetivo aqui é claro: extrair o colágeno precioso de dentro da estrutura resistente do animal. Para os couros, o processo inicia em tanques gigantescos, cheios de uma solução de cal diluída.
Esse ambiente alcalino ataca o tecido, amolecendo a estrutura, removendo os pelos e dissolvendo resíduos naturais. Quando a pele se torna suficientemente flexível, ela é transferida para um sistema de lavagem de alta pressão. Jatos de água potentes removem qualquer impureza restante, revelando uma superfície limpa e brilhante, pronta para liberar seu colágeno. Enquanto isso, os ossos enfrentam um processo muito mais violento. Primeiro são lavados sob alta pressão e, em seguida, esmagados impiedosamente em pedaços que medem cerca de 2,5 a 5 centímetros. Esse tamanho é crucial para aumentar a área de superfície e permitir que os produtos químicos penetrem fundo. Os fragmentos de ossos entram em tanques de água quente circulante para remover a gordura natural e os minerais superficiais. Depois, eles são mergulhados em soluções ácidas ou alcalinas suaves, projetadas para amolecer a matriz mineral dura que protege o colágeno, como se estivessem destrancando um cofre biológico. Quando ambas as matérias-primas estão limpas e estáveis, elas avançam para a hidrólise, a etapa-chave que destrava o colágeno. Os couros, sendo mais macios, são tratados em tanques com ácidos diluídos, como o ácido cítrico, cujas concentrações são controladas com precisão milimétrica para quebrar ligações específicas sem destruir a proteína. Os ossos, por outro lado, exigem um ambiente alcalino mais agressivo para penetrar sua armadura mineral. Esse processo de cozimento químico pode durar de várias horas a vários dias, continuando até que a estrutura dos tecidos esteja completamente aberta e pronta para liberar o tesouro que guarda dentro de si. Com a estrutura interna enfraquecida pela hidrólise, começa o momento crítico da extração. Os materiais preparados são transferidos para enormes chaleiras de extração de aço inoxidável, capazes de conter milhares de litros. As tampas são trancadas e o sistema aquece gradualmente a mistura para uma temperatura entre 54 e 82 graus Celsius. Esse calor é calculado para ser alto o suficiente para dissolver o colágeno na água, mas baixo o bastante para não cozinhar e estragar as proteínas sensíveis. Por horas a fio, agitadores lentos mantêm a mistura em movimento, transformando o conteúdo sólido em um líquido viscoso e amarelo pálido. O que sai dessas chaleiras parece um caldo grosso e não muito atraente, cheio de gordura e partículas flutuantes. Para transformar isso na gelatina cristalina que conhecemos, a fábrica usa força bruta e tecnologia fina. A solução quente é bombeada através de tubos de aço para filtros de membrana especializados. Os poros desses filtros são tão microscópicos que apenas as moléculas de colágeno conseguem passar, enquanto toda a sujeira e gordura ficam presas. O resultado é um fluxo límpido e puro de colágeno, livre de qualquer contaminante visível. Mas esse líquido ainda é muito aquoso. Ele flui para tanques de concentração a vácuo, onde a baixa pressão e agitadores constantes ajudam a água a evaporar rapidamente. Minuto a minuto, o líquido torna-se mais espesso, transformando-se em um xarope denso. Quando atinge a concentração ideal, é resfriado lentamente em bandejas de aço até solidificar em um bloco de gel semissólido. Este bloco gelatinoso é a mãe de todos os produtos de gelatina, pronto para ser moldado em duas formas distintas, pó ou folha. Vamos seguir o caminho da velocidade e do volume, a produção de pó. O bloco de gel, agora uma massa morna e elástica semelhante à borracha, é alimentado em uma máquina de extrusão poderosa. Dentro de uma câmara de aço selada, um pistão hidráulico empurra o gel com força imensa contra uma placa de metal perfurada com centenas de orifícios minúsculos. Cada buraco tem apenas 2,5 milímetros de diâmetro. A pressão força o gel através dessas aberturas, criando milhares de fios longos e contínuos, que chovem sobre a esteira transportadora como uma cascata de macarrão transparente. Em linhas de alta capacidade, essa chuva de gelatina cai a uma velocidade impressionante, gerando centenas de metros de fios por minuto. A razão para criar esses fios finos é puramente física. Fios finos têm uma área de superfície maior, o que permite que a umidade evapore muito mais rápido durante a secagem. Isso garante que a gelatina permaneça clara e não amarele, mantendo a qualidade visual que a indústria exige. Os fios, ainda macios e lembrando cordas de marshmallow fresco,
caem em uma esteira de resfriamento mantida a cerca de 20 graus Celsius. O ar frio firma a forma dos fios e impede que eles grudem uns nos outros, preparando-os para o desafio térmico a seguir. Eles entram em um túnel de secagem longo, que funciona como um forno de precisão. O objetivo é reduzir a umidade de mais de 90% para apenas 10%, transformando o gel úmido em um produto seco e estável. Dentro do túnel, ar quente sopra continuamente entre 49 e 71 graus Celsius. É um equilíbrio delicado, calor suficiente para secar, mas não tanto a ponto de destruir a elasticidade do colágeno. Os fios viajam por vários níveis de esteiras, banhados por ar seco, que circula em um ciclo fechado, removendo a umidade a cada segundo. Ao sair do túnel, os fios tornaram-se crocantes, leves e duros, como vidro fino. Agora, eles precisam ser pulverizados. Um sistema de corte de alta velocidade pica os fios em pedaços pequenos, que são então lançados em moinhos de martelo ou de rolos. Essas máquinas golpeiam a gelatina seca com força brutal, quebrando-a em grânulos finos. Peneiras vibratórias com aberturas medidas em milésimos de polegada separam o pó. O que é fino, o suficiente, passa. O que é grosso, volta para ser moído novamente. Esse ciclo garante que cada grão de pó seja idêntico ao outro. Finalmente, o pó é embalado automaticamente. Máquinas enchem centenas de pacotes por minuto, selando-os com calor para garantir que nenhuma umidade entre e imprimindo códigos de rastreabilidade que permitem saber a origem exata de cada lote. Enquanto o pó domina o mercado de massa, outra parte da fábrica dedica-se à precisão da gelatina em folhas. Aqui, o bloco de gel concentrado não é esmagado, mas tratado com delicadeza geométrica. O bloco espesso é colocado em uma mesa de rolamento de aço, onde cilindros pesados o pressionam até se tornar uma película quase invisível, com espessura de apenas 5 a 12 centésimos de centímetro. É uma transformação de uma massa bruta para uma lâmina de elegância técnica. Essa folha fina viaja por uma esteira de resfriamento, onde ar frio entre 7 e 12 graus Celsius estabiliza a superfície, transformando o gel em um filme liso e firme, semelhante a plástico. Mecanismos de tensão seguram a folha esticada, enquanto facas rotativas ou lâminas retas descem com precisão cirúrgica, cortando retângulos perfeitos de aproximadamente 10 por 7 centímetros. Essas folhas úmidas são separadas por sopros de ar para não grudarem e colocadas em bandejas de aço com espaçamento exato. Elas entram em câmaras de secagem, onde o ar remove a umidade lentamente para manter a clareza cristalina e evitar que as bordas enruguem ou amarelem. A qualidade é testada fisicamente, o teste de força Bloom. Uma amostra é dissolvida e um êmbolo mecânico pressiona o gel endurecido para medir sua resistência. Se o gel for muito fraco, o lote inteiro é rejeitado. Apenas as folhas perfeitas são embaladas, seladas em bolsas à prova de umidade e colocadas em caixas, prontas para serem enviadas para cozinhas de todo o país. O que começou como uma montanha de peles e ossos, materiais que pareciam destinados ao descarte, passou por uma metamorfose completa. De carcaças brutas a um ingrediente invisível, leve e versátil que sustenta indústrias inteiras. Por trás de cada folha transparente de gelatina, existe um triunfo da engenharia, onde a ciência domina a matéria orgânica para criar pureza a partir do caos. Na próxima vez que você vir uma sobremesa brilhando na luz ou tomar uma cápsula de remédio, lembre-se da jornada épica que aquele material percorreu. Se você quer continuar descobrindo os segredos por trás das maiores indústrias do mundo, deixe seu comentário, curta o vídeo e inscreva-se no canal Poder da Indústria. Em 2011, o Japão recebeu o aviso mais brutal da natureza. O oceano não conhece piedade. Em questão de minutos, uma parede de água negra varreu 20 mil vidas e engoliu cidades inteiras. A resposta da nação foi construir o maior escudo de defesa da história da humanidade. Um projeto de 12 bilhões de dólares. Uma cicatriz de concreto de 400 quilômetros. Mas aqui está a pergunta que tira o sono dos engenheiros. Será que uma parede, por mais gigante que seja, pode realmente parar a fúria absoluta do mar quando as placas tectônicas se moverem novamente? Para entender por que o Japão está travando essa guerra contra o oceano,
Você precisa olhar para baixo, para as profundezas escuras onde a luz do sol nunca chega. O país não está apenas flutuando na água, ele está sentado em cima de uma bomba relógio geológica. O Japão fica exatamente onde 4 placas tectônicas gigantescas colidem. Imagine 4 continentes de pedra se empurrando, raspando e lutando por espaço o tempo todo. É o Anel de Fogo, e ele produz mais de 500 terremotos por ano. A Terra lá nunca dorme. Quando essa tensão subterrânea se rompe, o fundo do mar é jogado para cima com uma violência inimaginável. E isso não cria apenas uma onda, cria uma montanha de água em movimento. Em 2011, as defesas antigas do Japão, muros de 7 ou 8 metros, foram tratadas como brinquedos de criança. A água passou por cima delas como se não existissem. O concreto antigo foi esmagado. O aço foi retorcido. Foi nesse momento que os engenheiros perceberam uma verdade aterrorizante. Não bastava construir. Eles precisavam reinventar a própria costa. A missão mudou. Não era mais apenas sobre parar a água, era sobre ganhar tempo. Tempo para correr. Tempo para viver. E assim começou a construção da Grande Muralha do século XXI. Mas como você projeta algo que precisa parar um oceano inteiro? Você não começa na praia, você começa em um laboratório. Antes de despejar a primeira gota de cimento, os cientistas recriaram o apocalipse em tanques de água gigantes. Eles simularam tsunamis repetidamente, jogando toneladas de água contra modelos de paredes para ver onde elas falhavam. Eles descobriram que a altura não era tudo. Se a parede fosse apenas alta, a força da onda a quebraria na base, como um galho seco. A chave era a forma e, principalmente, o que estava escondido sob a terra. O problema é que a costa do Japão, a região de Tohoku, é feita de areia. Solo macio, instável e traiçoeiro. Construir uma muralha de concreto de 15 metros de altura em cima de areia é como tentar equilibrar um caminhão em cima de uma esponja. Se o tsunami atingisse, o chão cederia e a parede cairia de cara. A solução foi brutal e invisível. A verdadeira força dessa muralha não está no que você vê, mas no que está enterrado. Máquinas gigantescas, perfuradoras que parecem saídas de um filme de ficção científica começaram a trabalhar. Elas não apenas cavaram, elas transformaram o solo. Estacas de aço e concreto foram cravadas a 25 metros de profundidade. Isso é a altura de um prédio de 8 andares, mas enterrado debaixo da terra. Eles injetaram cimento no meio da areia, transformando praias macias em rocha sólida. O objetivo era criar uma raiz inquebrável. Eles garantiram que, mesmo se a onda passasse por cima do muro, a estrutura não tombaria. Ela ficaria de pé, como um sentinela de pedra, recusando-se a ceder. Com o chão finalmente pronto para a guerra, o exército de construção chegou. E quando digo exército, não é exagero. 30 mil pessoas. Engenheiros, operários, motoristas de guindastes. Uma frota de máquinas pesadas que consumia diesel e cuspia progresso 24 horas por dia, durante 7 anos. O desafio logístico era insano. Construir um muro contínuo, sem falhas, por 400 quilômetros. É a distância entre Londres e Paris, mas feita de puro concreto, armado de nível militar. O processo de construção era hipnótico e aterrorizante em sua escala. Primeiro vinha o aço. Milhares de toneladas de vergalhões, barras de metal grossas como o braço de um homem, eram trançadas em gaiolas complexas. Esse é o esqueleto da besta. Sem ele, o concreto quebraria sob tensão. Depois vinha o sangue da muralha, o concreto líquido. Bombas industriais rugiam, empurrando uma avalanche cinza para dentro dos moldes. Seção por seção, bloco por bloco, a linha de defesa crescia. Mas uma parede vertical não é suficiente. A água bate nela com a força de um trem-bala. Para ajudar a absorver esse impacto, os engenheiros usaram uma arma secreta geométrica, os tetrápodes. Você já deve ter visto essas coisas. Parecem brinquedos gigantes de 4 pernas feitos de cimento. Mas não se engane, cada um pesa toneladas. Eles foram empilhados aos milhares na frente do muro, no lado do mar. A função deles é o caos controlado. Quando a onda bate neles, a água não atinge o muro como um martelo sólido. A água se quebra, gira, espuma e perde energia entre as pernas dos tetrápodes.
Eles transformam um soco mortal em um empurrão gerenciável. É a física sendo usada para domar a natureza selvagem. No entanto, havia um problema. O Japão vive do mar. Navios de pesca, cargueiros gigantes, barcos de turismo, todos precisam entrar e sair. Se você fechar a costa inteira com um muro, você mata a economia. As cidades morreriam de fome econômica. Então, como você deixa os navios passarem, mas para o tsunami? A resposta da engenharia japonesa foi criar guilhotinas de aço. Em portos movimentados, eles instalaram portões que parecem saídos de um futuro cyberpunk. Existem dois tipos principais, e ambos são assustadores em sua eficiência. O primeiro é o portão de queda vertical. Imagine uma placa de aço maciço, pesando centenas de toneladas, suspensa entre duas torres de concreto. Ela fica lá em cima, esperando. Os navios passam por baixo dela todos os dias. Mas no segundo em que os sensores sísmicos detectam um terremoto no fundo do oceano, os motores hidráulicos liberam as travas. A placa desce. Bum, bum. O porto é selado. Uma parede de aço bloqueia a entrada. O segundo tipo é ainda mais impressionante. Portões que sobem do fundo do mar. Eles ficam deitados no leito marinho, invisíveis, permitindo que os navios naveguem sobre eles. Quando o alarme soa, a pressão do ar ou hidráulica empurra o portão para cima, erguendo uma barreira instantânea a partir das profundezas. O desafio aqui é a corrosão. A água salgada come metal no café da manhã. Esses portões precisam funcionar perfeitamente depois de ficarem 30 anos parados na água salgada e na areia. Uma falha, uma dobradiça enferrujada e a cidade é inundada. A manutenção dessas bestas mecânicas é uma questão de segurança nacional. Mas o Japão não parou na superfície. Às vezes, a melhor maneira de lidar com a água não é bloqueá-la, mas passar por baixo dela. A construção de túneis subaquáticos é talvez o feito mais audacioso de todos. Esqueça as máquinas de perfuração que cavam através da rocha. Para atravessar baías profundas, os engenheiros japoneses usam um método que desafia a lógica. Eles constroem o túnel em terra firme e depois o afundam. Chama-se método do tubo imerso. Primeiro, eles constroem segmentos gigantescos de túnel em docas secas. Vamos falar de números, porque é difícil visualizar o tamanho dessas coisas sem eles. Cada segmento de concreto tem mais de 200 metros de comprimento. O peso, 73 mil toneladas. Para você ter uma ideia, isso é mais pesado do que um porta-aviões de guerra totalmente carregado. E eles constroem dezenas desses. Quando o segmento está pronto, eles inundam a doca. O monstro de concreto flutua. Rebocadores potentes o arrastam para o mar aberto, lutando contra as correntes e o vento. É um balé industrial lento e perigoso. Quando chegam ao local exato, começa a mágica. Eles precisam afundar esse bloco de 70 mil toneladas e encaixá-lo em outro bloco que já está no fundo do mar, na escuridão total. A precisão necessária é de milímetros. Se errarem, o túnel vaza e a pressão da água no fundo esmagaria tudo. Eles usam tanques de lastro, enchendo-os de água, para fazer o túnel descer lentamente. O silêncio é tenso. Sonares e lasers guiam a descida. Quando as duas peças se tocam lá embaixo, uma junta de borracha gigante sela o encontro. A pressão imensa do oceano empurra as peças uma contra a outra, tornando a vedação ainda mais apertada. É a própria força do mar sendo usada para manter o túnel seco. Depois, eles cobrem tudo com pedras e areia, enterrando o túnel para sempre sob o leito marinho. Motoristas passarão por lá a 100 km por hora, sem saber que toneladas de oceano estão apenas a alguns metros acima de suas cabeças. Depois que o concreto seca e as máquinas vão embora, a estrutura ganha vida, literalmente. Essas muralhas e túneis não são apenas pedras mortas, eles têm um sistema nervoso. Centenas de sensores eletrônicos estão embutidos profundamente nas paredes. Eles sentem tudo. Eles monitoram a pressão da água, a vibração dos caminhões, a temperatura do ar e até mesmo o menor deslocamento do solo. Esses dados fluem em tempo real para salas de controle que parecem centros de comando da NASA. Se uma rachadura microscópica aparecer, os engenheiros sabem. Se o solo ceder 1 milímetro, o alarme toca.
Porque quando as apostas são milhares de vidas, não há espaço para surpresas. A manutenção é uma batalha constante contra os elementos. Robôs subaquáticos inspecionam as fundações. E equipes limpam os drenos para garantir que nada falhe no dia do julgamento. E o veredito, valeu a pena? 12 bilhões de dólares. Uma década de suor e engenharia. O que o Japão comprou com todo esse dinheiro? A verdade crua é que essa muralha não vai parar 100% da água de um mega tsunami como o de 2011. A água ainda pode passar por cima, mas as simulações mostram algo crucial. A muralha vai quebrar a força da onda. Ela vai reduzir o impacto em 30% a 50%. Em vez de uma parede de água supersônica, destruindo tudo instantaneamente, a inundação será mais lenta. E essa é a chave. Não é sobre manter os sapatos secos, é sobre comprar tempo. 5 minutos, 10 minutos. Esse é o tempo que uma avó precisa para subir a colina. O tempo que uma escola precisa para evacuar as crianças. No final das contas, essa cicatriz de concreto cinza que corre por 400 quilômetros ao lado do Pacífico não é um sinal de arrogância. O Japão sabe que não pode derrotar a natureza. Placas tectônicas vão se mover, o mar vai subir. Mas essa grande muralha é uma declaração de teimosia humana. É uma mensagem gravada em pedra e aço que diz: nós fomos derrubados, mas nos levantamos. Nós construímos um escudo. Não é uma garantia de imortalidade, é uma aposta na sobrevivência. E quando as sirenes tocarem na próxima vez, e elas vão tocar, esse concreto frio será a única coisa entre a fúria do oceano e as pessoas que chamam essa costa de lar. Isso é o que acontece quando a engenharia encontra o instinto de sobrevivência. Em 2016, nas encostas secas e montanhosas do deserto do Saara, a uma altitude de mais de 2.000 metros, uma equipa de engenheiros alemães construiu gigantescas estruturas de malha, cada uma com mais de 6 metros de altura. Eles não estavam a tentar apanhar animais, estavam a apanhar o nevoeiro. Sob as condições certas, minúsculas gotículas de umidade começaram a condensar-se nestas redes, reunindo-se lentamente, gota a gota, até formarem ribeiros de água potável, fresca e limpa. Uma coisa que era considerada um luxo absoluto nesta terra árida, onde os poços são salgados e a água subterrânea está a desaparecer. Mas o que levou estes engenheiros até a África para pendurar redes nas montanhas? E como pode uma simples malha, sem eletricidade nem partes móveis, transformar o ar em água? E se lhe disséssemos que noutra parte do mundo, os engenheiros estão a travar uma batalha ainda mais colossal, transformando desertos inteiros em florestas, usando apenas palha? Bem-vindo ao poder da indústria. Durante décadas, a região do Anti-Atlas, no sul de Marrocos, esteve quase esquecida pelo mundo. Fica presa entre os ventos secos e implacáveis do deserto do Saara. Nesta paisagem agreste, a chuva cai apenas algumas vezes por ano. A estação seca não dura semanas, dura meses, por vezes centenas de dias. Para as pessoas que ali vivem, a água é uma obsessão diária. As águas subterrâneas, o recurso vital de que dependem, estão a esgotar-se rapidamente. Os poços que restam são frequentemente salgados, cheios de minerais, tornando a água quase impossível de beber e perigosa para a agricultura. Imagine isto: cerca de 60% da população local não tem água canalizada em casa. A sua realidade diária é uma luta. Todas as manhãs, antes de o sol atingir o seu pico brutal, são as mulheres e as crianças que têm de fazer a perigosa caminhada. Elas descem vários quilômetros por encostas rochosas e poeirentas, apenas para trazer de volta alguns jarros de água do vale, lá embaixo. A água tornou-se um fardo esmagador, não apenas para a vida diária, mas também para a educação, para a saúde e para a agricultura. A vida está em suspenso, à espera da próxima gota. Mas aqui está o paradoxo que mudou tudo. Ironicamente, todas as manhãs, quase como um relógio, um nevoeiro espesso e denso, vindo do frio Oceano Atlântico, cobre estas mesmas montanhas. Envolve os picos numa umidade visível, apenas para desaparecer horas depois, queimado pelo sol do deserto. Uma fonte de água massiva, completamente desperdiçada e intocada. Este paradoxo foi o que inspirou a Water Foundation, uma organização alemã. Eles olharam para o nevoeiro e não viram um inconveniente, viram uma solução.
Juntaram forças com engenheiros locais e lançaram uma ideia que parecia saída da ficção científica: colher água diretamente do nevoeiro. O primeiro passo foi a observação. Os cientistas alemães notaram algo que a maioria ignoraria: musgo. O musgo crescia abundantemente nas rochas e nos troncos das árvores, um sinal biológico claro de umidade elevada e persistente no ar. A análise confirmou: o nevoeiro continha uma quantidade massiva de vapor de água. O projeto foi batizado de Cloud Fisher, o pescador de nuvens. Durante 18 longos meses, a equipa testou metodicamente vários tipos de redes. Finalmente, selecionaram o design vencedor. Não uma rede plana, mas uma malha tridimensional especial. O material era crucial. Tinha de sobreviver ao sol brutal do deserto e aos ventos fortes. Escolheram um polietileno ultra durável, um plástico de engenharia avançada, resistente à radiação ultravioleta, à corrosão e às oscilações extremas de temperatura entre o dia e a noite. Mas como é que se constrói uma quinta de água numa encosta de montanha remota, sem estradas de acesso, sem eletricidade e sem maquinaria pesada? A resposta foi a força humana e a pura determinação. Foram contratados trabalhadores locais, homens que conheciam o solo e o clima rigoroso melhor do que ninguém. Com ferramentas manuais, eles cavaram grandes fossos, com quase 1 metro de profundidade, na rocha e no solo endurecido. Estes fossos serviriam como os pontos de ancoragem vitais para os postes de suporte de aço. As pesadas peças da estrutura de aço foram transportadas encosta acima, passo a passo, às costas e aos ombros. À medida que os ventos frios do Atlântico varriam a montanha, as equipas trabalhavam. Trabalhadores usando arneses de segurança subiram as estruturas pendurados acima do solo para esticar meticulosamente cada painel de malha 3D. O resultado é um sistema de uma elegância impressionante. Não necessita de eletricidade, não usa combustível, não faz barulho, apenas vento, nevoeiro e gravidade. O princípio é simples, mas aperfeiçoado ao máximo. Quando o vento força o nevoeiro a passar através dos painéis de malha 3D, as minúsculas gotículas de umidade no ar colidem com a superfície fria da fibra e começam a condensar-se. Primeiro formam pequenas contas brilhantes na malha. À medida que mais e mais nevoeiro passa, estas gotas fundem-se, tornam-se maiores e mais pesadas. Guiadas pela gravidade e pela estrutura da rede, essas gotas deslizam para baixo e caem na calha de recolha em forma de V. A partir daí, a água limpa flui através de um sistema selado de tubos de plástico, descendo a montanha, até aos tanques de armazenamento centrais. Hoje, 31 destas unidades Cloud Fisher estão instaladas, cobrindo uma área total de 1.090 metros quadrados. Em conjunto, num bom dia de nevoeiro, podem produzir mais de 36 mil litros de água potável. É o suficiente para abastecer 15 aldeias, 1.250 pessoas, uma escola e 7.000 cabeças de gado. Os engenheiros alemães aprenderam a pescar água onde ela parecia não existir. É uma vitória da engenharia. Mas e se o problema for maior? E se não for falta de água, mas um ataque direto da própria terra? Mudamos agora de continente e de escala. Vamos para a China. Durante séculos, o norte da China viveu com um inimigo implacável e invisível: a areia. Tempestades de poeira massivas, varridas dos gigantescos desertos de Gobi e Taklamakan, viajavam centenas de quilômetros. Cobriam os céus de Pequim, transformando o dia em noite. Na década de 1990, a situação era tão grave que houve anos em que os residentes na capital tiveram de usar máscaras durante mais de 80 dias, apenas para evitar respirar o pó fino que sufocava a cidade. A causa deste desastre ecológico não foi natural. Foi provocada pelo homem: desflorestação agressiva, pastoreio excessivo que destruiu a vegetação e a extração insustentável de águas subterrâneas. O solo estava exausto, erodido e morto. A desertificação avançava sem controle. Perante esta ameaça existencial, a China não recuou. Em 1978, o governo lançou uma das iniciativas de engenharia mais ambiciosas da história humana: o programa Three North Shelter Belt, conhecido pelo resto do mundo como a Grande Muralha Verde. Mas isto não é uma muralha de betão ou aço.
é uma muralha de vida. Não é uma única barreira, mas sim uma vasta rede de milhares de florestas, cinturões de quebra-vento e lagos ecológicos. A escala é quase impossível de compreender. Estende-se por mais de 4.500 quilômetros, cobrindo quase toda a parte norte da China. O objetivo? Plantar 35 milhões de hectares de nova floresta até 2050. É considerado o maior projeto feito pelo homem alguma vez construído em terra. E a sua principal ferramenta não são máquinas de milhões de dólares, é a palha. A tecnologia central é conhecida como tabuleiros de xadrez de palha. Os engenheiros conceberam um sistema maciço de grelha. São quadrados de palha, dispostos diagonalmente contra os ventos dominantes. Cada quadrado mede cerca de 20 por 20 pés. Vistos de cima, parecem um padrão geométrico infinito. Mas criar este padrão é um esforço industrial brutal. Milhões de quilos de palha são transportados por centenas de quilômetros para o coração do deserto, onde os veículos de carga se afundam na areia fofa e as estradas pavimentadas simplesmente não existem. E é aqui, sob um sol implacável, que o verdadeiro trabalho começa. Equipas de milhares de trabalhadores persistem em condições que a maioria de nós consideraria impossíveis. Sob temperaturas que ultrapassam os 49 graus Celsius, e sem qualquer sombra à vista, eles lutam contra o calor e a exaustão. Cavam valas rasas na areia, metro a metro. Colocam feixes de palha nessas valas, formando linhas de grelha precisas. Cada grelha de palha é mais do que uma barreira, é a fundação para o regresso da vida. O padrão tecido tem um propósito triplo e genial. Primeiro, estabiliza imediatamente as dunas movediças. Segundo, abranda drasticamente a velocidade do vento ao nível do solo. E terceiro, o mais importante, cria microzonas protegidas, onde a preciosa umidade do ar noturno pode condensar-se e persistir, protegida do sol. Assim que a grelha está no lugar, perfuradoras mecânicas e máquinas de plantar entram em ação. Elas perfuram pequenos buracos no centro exato de cada quadrado de palha. O solo é preparado para espécies de Arvf sores escolhidas pela sua incrível resistência, o saxaú, o álamo do deserto e o salgueiro vermelho. As plântulas, cuidadosamente cultivadas em viveiros, são então transplantadas para cada buraco. Mas como é que estas jovens plantas frágeis sobrevivem? É aqui que a engenharia se torna biologia. A grelha de palha protetora protege as raízes do sol escaldante e impede que a areia movediça as sufoque. Mas o verdadeiro gênio do sistema revela-se ao longo do tempo. A palha não é permanente. À medida que as semanas se transformam em meses, a palha começa lentamente a decompor-se, quebrada pelo vento, pelo orvalho e pelos micro-organismos no solo. Ao decompor-se, transforma-se num manto orgânico rico em nutrientes. Essencialmente, a palha torna-se fertilizante. Alimenta os sistemas radiculares em desenvolvimento, ajudando-os a estender-se mais profundamente, em direção às camadas de solo mais estáveis. O que começou como algumas plântulas frágeis no meio de um tabuleiro de xadrez de palha, evolui lentamente para uma rede viva de vegetação. Um quadro verde que ancora as dunas e inicia o longo e árduo processo de recuperação do deserto. Das redes que capturam o nevoeiro em África, às florestas que crescem nos desertos da Ásia, a tecnologia está silenciosamente a reescrever o futuro das terras mais secas do mundo. O que acabamos de testemunhar não é uma batalha contra a natureza, é uma colaboração com ela, impulsionada pela ciência e pela determinação humana. Cada gota de água recolhida do nevoeiro e cada árvore que ganha raízes na palha provam que não existem limites para a renovação, quando somos suficientemente sábios para ver potencial naquilo que foi descartado. E isso, por si só, é o verdadeiro poder da indústria. Todos os anos, os Estados Unidos produzem mais de 130 mil milhões de pés quadrados de telhas de asfalto. É o suficiente para cobrir milhões de telhados em todo o país. Longe de serem apenas materiais de construção comuns, elas moldaram a aparência da arquitetura americana e tornaram-se uma parte vital da indústria da construção moderna. O valor das telhas de asfalto reside não apenas na sua durabilidade e capacidade de resistir à chuva e ao vento, mas também nas inovações técnicas por trás delas.
asfalto refinado, mantas de fibra de vidro reforçadas e uma camada protetora de grânulos minerais resistentes ao fogo. Todos estes elementos se unem num produto que pode parecer simples, mas que pode proteger casas durante décadas. O esqueleto invisível destas telhas é feito de fibra de vidro, e a fibra de vidro é feita de pedra. Pedra tão dura e tão firmemente cimentada que a maquinaria convencional não a consegue extrair. Tem de ser literalmente dinamitada. Como é que os engenheiros transformam rocha frágil e estilhaçada, vinda de uma detonação controlada, num escudo flexível e duradouro, capaz de proteger as nossas casas durante décadas? A viagem começa em vastas pedreiras de areia de quartzo. O arenito de sílica é uma rocha sedimentar rica em SiO2, disposta em camadas espessas e firmemente cimentada. Após levantamentos geológicos e padrões de perfuração cuidadosamente planeados, os explosivos são detonados. Isto cria uma rede de fraturas controladas, partindo a rocha em grandes blocos, prontos para serem carregados. Cada parâmetro é calculado com precisão para maximizar a eficiência, minimizando ao mesmo tempo o pó e as vibrações. Quando a explosão termina, o arenito parte-se em pedaços maciços. Escavadoras hidráulicas pesadas entram imediatamente em ação. Cada balde recolhe até 22 toneladas curtas de rocha e despeja-as em caminhões de transporte, com capacidade para 55 a 65 toneladas curtas. A pedreira funciona num ritmo constante. Bancadas em forma de degrau, cada uma com cerca de 35 a 50 pés de altura, são projetadas em toda a pedreira, dando às máquinas acesso de múltiplos ângulos, mantendo a parede estável. O arenito transportado não segue direto para a fábrica. Em vez disso, os caminhões param numa estação de processamento no local, projetada para reduzir custos de transporte e garantir um controle mais rigoroso da qualidade da matéria-prima. A rocha é alimentada num triturador de maxilas primário. Duas pesadas maxilas de aço comprimem o material, reduzindo os blocos a pedaços com cerca de 2 a 4 polegadas. Este é o ponto ideal, suficientemente pequeno para o processamento seguinte, mas suficientemente grande para preservar a estrutura do grão de sílica. O material triturado passa então por uma peneira vibratória de múltiplos tabuleiros que separa peças demasiado grandes ou finas, ambas inadequadas para a produção de fibra de vidro. Apenas a fração com o tamanho e uniformidade corretos avança. A seguir, vem a fase de lavagem a alta pressão. A pedra é bombardeada com potentes jatos de água, com pressões entre 75 a 115 psi. Este processo rigoroso arranca o pó mineral, a argila e as impurezas da superfície. Não é apenas uma limpeza mecânica, melhora a pureza química, um fator essencial na fabricação de vidro. A água da lavagem é recolhida e recirculada. O resultado é uma sílica semi-refinada, limpa, consistente e totalmente qualificada para ser entregue à fábrica de fusão. Está pronta para a transformação de rocha em fibra. Após ser lavada, selecionada e seca, a areia de sílica refinada segue para a área de dosagem. Aqui, cada ingrediente é medido com precisão. Calcário finamente moído é adicionado para ajustar a viscosidade, e carbonato de sódio para decompor a sílica e baixar o seu ponto de fusão. Algumas fórmulas também adicionam dolomite ou alumina, aumentando a durabilidade e estabilizando a cor do vidro. Uma vez preparada, a mistura é alimentada num forno contínuo, um processo que dura quase 2 dias e 2 noites. O forno é construído em 3 zonas: pré-aquecimento, fusão e condicionamento. Primeiro, no pré-aquecimento, o lote sobe lentamente para cerca de 1000 graus Celsius, eliminando a umidade. Depois, a fusão. As temperaturas sobem para mais de 1550 graus Celsius, mais quente que a lava de um vulcão, liquefazendo toda a massa em vidro fundido. Permanece neste estado por quase 50 horas. Este tempo é longo o suficiente para purgar impurezas e libertar todos os vestígios de gás, até que a fusão seja completamente uniforme. Este é o passo que consome mais energia de todo o processo. Sensores infravermelhos e elementos de aquecimento elétricos regulam cada zona com precisão absoluta. Finalmente, na zona de condicionamento, o calor é ligeiramente reduzido. O vidro estabiliza e o fluxo fundido está pronto para fluir do forno para o próximo capítulo.
Assim que o vidro fundido atinge a homogeneidade total, ele flui para bacias de distribuição. Estas estão equipadas com centenas de orifícios microscópicos. Estes orifícios não são de um metal qualquer. São feitos de uma liga de platina-ródio, capaz de resistir ao calor intenso e à corrosão. Sob a força da gravidade, o vidro flui através de cada abertura, formando filamentos tão finos como seda. Rolos de alta velocidade, girando a até 3.000 rotações por minuto, puxam estes filamentos, esticando-os até se tornarem fibras com apenas alguns microns de espessura, mais finas que um cabelo humano. Imediatamente a seguir, um spray de água a baixa pressão arrefece os fios, fixando a sua forma sem rachar a sua estrutura interna. Por fim, um revestimento químico especial é aplicado a cada fibra, melhorando a aderência e evitando a acumulação de estática. Toda esta transformação, de vidro líquido para fibra sólida, leva apenas alguns segundos, mas cada parâmetro deve estar sob controle rigoroso. Após serem esticadas e arrefecidas, as fibras de vidro mais finas que um cabelo humano são reunidas em feixes e guiadas para um sistema de enrolamento de alta velocidade. Cada fio passa por rolos revestidos a cerâmica que resistem ao desgaste, mantendo a tensão e o alinhamento estáveis. Se a tensão for muito leve, as fibras caem e emaranham-se. Se for muito forte, partem-se. É por isso que sensores de carga monitorizam cada milissegundo, mantendo a tensão estável em apenas 3 a 6 gramas por fio. No tambor de enrolamento, um guia servo acionado move-se de lado a lado, depositando as fibras uniformemente. O movimento lateral é controlado com extrema precisão, menos de 0,2 milímetros de desvio, criando uma bobina perfeitamente lisa. A partir destas bobinas, centenas de feixes de fibras são alimentados em simultâneo num cortador automático. Lâminas rotativas de alta velocidade cortam-nas em segmentos curtos, com cerca de 1 a 2 polegadas de comprimento. Ar comprimido sopra então as fibras cortadas para um tapete rolante em movimento, espalhando-as numa camada fina e uniforme. A pressão do ar e a velocidade da correia são afinadas cuidadosamente. Quando está uniformemente espalhado, o tapete entra na zona de pulverização do aglutinante. Uma névoa fina de resina fenólica ou acrílica reveste as fibras, ligando-as nos seus pontos de cruzamento. A aplicação é medida em microgramas por fio. Um conjunto de rolos lisos pressiona levemente o tapete molhado antes de este entrar num forno de cura de múltiplos tabuleiros. No interior, ar quente entre 390 a 480 graus Fahrenheit flui e cura a resina. À saída do forno, o tapete de fibra de vidro emerge. Tem uma espessura consistente, ligações internas fortes, mas mantém-se suficientemente flexível para o processamento futuro. É o esqueleto perfeito. Em cada telha de asfalto, o betume é o elemento central que define a impermeabilização e a resistência às intempéries. Este material espesso e preto atua como uma armadura, protegendo o tapete de fibra de vidro da umidade e dos raios ultravioleta, mas não serve qualquer tipo de asfalto. O escolhido é o asfalto oxidado, modificado através da insuflação de ar a alta temperatura para elevar o seu ponto de amolecimento. Nas fábricas modernas, o asfalto é armazenado em silos aquecidos, entre 350 a 400 graus Fahrenheit, sempre pronto para a cobertura. Uma grande parte do fornecimento atual provém de pavimento reciclado. Estradas velhas são trituradas, peneiradas e purificadas até serem restauradas quase ao seu estado original. Isto não só reduz custos, mas também melhora a aderência. Algumas fórmulas vão mais longe, adicionando polímeros SBS para aumentar a elasticidade e prevenir fissuras. Se o asfalto é a armadura interna, os grânulos minerais são o escudo exterior. São a primeira linha de defesa contra o sol, chuva e tempestades. As pedras usadas são basalto ou granito triturados, minerais conhecidos pela sua dureza e estabilidade. A preparação começa nas pedreiras, onde a rocha é triturada em partículas entre 0,016 e 0,067 polegadas. Os grânulos são então lavados, secos e peneirados.
Cada um recebe um fino revestimento cerâmico, criado pela cozedura de óxidos metálicos a altas temperaturas. Este revestimento não só fixa a cor, mas também confere às telhas uma vasta gama de tonalidades. Na linha de produção, os grânulos são uniformemente espalhados sobre o asfalto quente e pressionados por rolos pesados. Isto assegura que ficam firmemente incorporados. Assim que o revestimento de asfalto e minerais está completo, a folha contínua entra numa linha de arrefecimento por ar forçado. Esta é uma fase crítica que estabiliza a estrutura. Ventiladores axiais maciços são posicionados acima e abaixo do tapete, impulsionando correntes uniformes de ar frio. Esta redução gradual da temperatura segue uma curva térmica precisa, evitando o choque térmico, a principal causa de microfissuras no asfalto. Por baixo do tapete, rolos arrefecidos à água retiram calor da parte inferior. Sensores infravermelhos examinam a superfície em tempo real, rastreando a dureza e a temperatura. Se algum ponto estiver fora das especificações, braços pneumáticos removem a secção defeituosa. Uma vez totalmente arrefecida e estabilizada, a folha avança para uma estação de corte rotativa automática. Lâminas afiadas de carboneto de tungstênio cortam a folha em dimensões precisas, tipicamente 39 polegadas de comprimento por 13 polegadas de largura. A velocidade de corte é sincronizada com o movimento do tapete através de servomotores, mantendo o erro dentro de mais ou menos 0,012 polegadas. Para minimizar o desperdício, as aparas das bordas e as peças rejeitadas são recolhidas, refundidas e realimentadas no início da linha, criando um processo de ciclo quase fechado, praticamente sem perda de material. Logo após o corte, cada telha de asfalto segue para o tapete de inspeção. Aqui, trabalhadores qualificados assumem a responsabilidade pela revisão final antes da embalagem. Os inspetores observam cada folha passar, usando medidores e escovas macias para verificar a aderência dos grânulos. A cada 1000 telhas, uma amostra aleatória é enviada para o laboratório local. Aí, os técnicos testam a resistência à tração, a resistência à água e a durabilidade aos raios UV. Os resultados alimentam diretamente o sistema de controle de qualidade. Após passar na inspeção, as telhas movem-se para a linha de embalamento semiautomática. Cada telha é empilhada em fardos de 18 a 22 peças. Um braço robótico alinha as bordas. Aqui, uma prensa hidráulica comprime suavemente cada pilha, reduzindo seu volume. Imediatamente, um filme elástico e resistente ao calor envolve firmemente o fardo. Cada embalagem é marcada com um código de barras, registrando o número do lote e os dados da linha. Finalmente, os fardos são dispostos em paletes de madeira, prontos para envio. Do arenito estilhaçado por uma explosão controlada até a linha de inspeção final, cada telha de asfalto viajou através de uma cadeia industrial complexa e exata, medida ao milímetro. Cada telha é mais do que apenas um pedaço de material de construção. É o produto da ciência dos materiais moderna, da automação avançada e dos olhos e mãos hábeis dos trabalhadores em cada etapa. Hoje, milhares de milhões de pés quadrados destas telhas cobrem telhados em todo o mundo. Por trás daquela superfície familiar e escura, existe uma cadeia de valor inteira, otimizada, refinada e constantemente reinventada. Imagine dirigir por uma estrada suspensa a uma altura quase 2 vezes maior que a da Torre Eiffel. Você está tão alto que seu carro não apenas passa sobre o rio, ele atravessa literalmente as nuvens. Esta é a realidade vertiginosa da Ponte Huajiang, inaugurada em setembro de 2025, que quebrou o recorde mundial com um tabuleiro flutuando a 625 metros de altura. Mas a loucura não para na altitude. Bem no topo de uma das torres de sustentação, engenheiros construíram um café de vidro pairando sobre o abismo. Bem-vindos à fronteira final da engenharia, onde o impossível se torna concreto. Para entender por que a humanidade decidiu desafiar a gravidade dessa maneira, precisamos olhar para baixo, para o pesadelo geográfico onde tudo começou. Estamos na província de Guizhou, no oeste da China, uma terra que parece ter sido amassada por mãos gigantes. Mais de 92% desta região é coberta por montanhas afiadas e planaltos implacáveis. 8 grandes rios rasgam a paisagem, criando vales tão profundos que durante séculos
isolaram milhões de pessoas do resto do mundo. Aqui, o transporte não é apenas difícil, é uma batalha constante contra a natureza. A missão era construir a Via Expressa Liuji-Anlong, uma artéria vital para conectar comunidades esquecidas. Mas no caminho estava o desfiladeiro Huajiang, cortado pelo rio Beipan. Os engenheiros se depararam com um dilema brutal. Eles tinham duas opções e ambas pareciam terríveis. A primeira, construir a estrada em uma rota mais suave, mas isso exigiria colocar a ponte perigosamente perto do pico da montanha, onde os ventos são assassinos. A segunda opção, descer a ponte para uma altura menor. Parece mais seguro, certo? Errado. Isso forçaria a estrada a passar por uma série de encostas instáveis e túneis longos, aumentando drasticamente o risco de deslizamentos e acidentes. Foi uma escolha entre o fogo e a frigideira. No final, eles escolheram o desafio supremo: elevar a estrutura para a Zona da Morte, a 2.050 pés, ou 625 metros de altura. Mas a altura era apenas metade do problema. O desfiladeiro tem a forma de um V gigantesco, criando um vão livre de mais de 1.400 metros entre os penhascos. Nesta escala monstruosa, as regras normais da engenharia param de funcionar. A ponte de viga rígida mais alta do mundo colapsaria sob o próprio peso. A ponte em arco mais longa não alcançaria o outro lado. Até mesmo as maiores pontes estaiadas não teriam força muscular suficiente para cruzar esse vazio. Só restava uma solução: uma ponte pêncil de vão ultralongo, uma fita de aço e concreto pendurada no céu. A teoria é simples: levante duas torres, jogue dois cabos e pendure a estrada. Mas na prática, quando se está construindo uma estrutura da altura do edifício mais alto do mundo, em um terreno que rejeita a presença humana, nada é simples. Antes de podermos tocar o céu, precisávamos garantir que a ponte não fosse arrancada da terra. A fundação apresentou o primeiro desafio mortal. O solo aqui não é sólido, é rocha desgastada, cheia de rachaduras invisíveis e águas subterrâneas traiçoeiras. Um erro de cálculo aqui, e a torre poderia deslizar para o abismo. A resposta dos engenheiros foi força bruta, combinada com precisão cirúrgica. Eles cravaram 24 estacas de concreto maciço profundamente no ventre da terra, reforçadas com aço projetado para resistir a terremotos. Eles não apenas construíram sobre a rocha, eles costuraram a torre na montanha. Mais uma ponte pêncil vive e morre por suas âncoras. Pense nelas como os músculos que seguram a corda em um cabo de guerra titânico. Essas âncoras precisam suportar a tensão de milhares de toneladas, puxando constantemente para o centro do vale. No lado de Zhenfeng, a solução foi massa pura. Eles construíram uma âncora de gravidade. Um bloco de concreto colossal com um volume de 164 mil metros cúbicos. Para você ter uma ideia do tamanho, isso é concreto suficiente para encher dezenas de piscinas olímpicas. Tudo compactado em um único cubo inamovível na encosta da montanha. No entanto, do outro lado, em Guanling, a natureza jogou uma curva. Havia uma montanha íngreme atrás da torre, mas quase nenhum terreno plano para construir um bloco de concreto gigante. O espaço era inexistente. Se eles não podiam construir sobre a montanha, eles construiriam dentro dela. Os engenheiros optaram por uma âncora de túnel. Eles escavaram profundamente na rocha viva e fixaram os cabos diretamente no esqueleto da montanha. Em vez de lutar contra a geologia, eles a usaram como aliada, transferindo a tensão insana dos cabos para a própria massa do planeta. Foi uma solução genial que economizou espaço e aumentou a estabilidade de todo o sistema. Com as fundações travadas, começou a ascensão dos titãs. As duas torres principais começaram a subir, degrau por degrau, em direção às nuvens. Uma torre atingiu 262 metros e a outra 205 metros. Lembre-se, essas não são torres de escritório protegidas na cidade. Elas estão empoleiradas na beira de um precipício, expostas a ventos que uivam pelo corredor do desfiladeiro. Elas são os pilares que seguram o mundo. Essas torres foram projetadas para serem a espinha dorsal de todo o sistema, sustentando dois cabos principais que pesam mais de 9.000 toneladas cada.
A estabilidade aqui não é negociável. A estrutura é reforçada com aço de alta resistência, capaz de suportar não apenas o peso dos caminhões, mas vibrações violentas e atividade sísmica por décadas. Imagine segurar uma fita de aço no ar, enquanto um terremoto tenta sacudir suas mãos. É isso que essas torres fazem, imóveis, dia após dia. Agora, o vazio entre as torres precisava ser conquistado. O primeiro passo foi instalar a catwalk, uma passarela temporária balançando centenas de metros acima do rio, onde os trabalhadores arriscariam tudo para tecer os cabos. Mas havia um problema óbvio: como passar a primeira linha através de um abismo de 1.400 metros? Você não pode usar um helicóptero com segurança nesses ventos, e um barco lá embaixo é inútil. A solução veio da tecnologia moderna: drones de alta potência. Eles voaram através do desfiladeiro, carregando a linha piloto, guiando o fio com uma precisão que mãos humanas jamais conseguiriam. Com a linha piloto no lugar, a passarela tomou forma. O palco estava pronto para a fase mais crítica: a construção dos cabos principais. Estes não são cabos comuns. Eles são a linha da vida da ponte. Cada cabo principal é composto por dezenas de milhares de fios de aço torcidos juntos. É uma operação de precisão maníaca. Na passarela suspensa, trabalhadores instalaram fio por fio. Cada cordão individual é feito de 91 fios de aço de alta resistência, cada um com apenas 5,7 milímetros de diâmetro. Eles puxaram esses fios para frente e para trás, entre as âncoras 217 vezes para cada cabo. E aqui está onde a engenharia encontra a arte. Tudo isso foi feito sob supervisão de GPS, para garantir que o erro de posicionamento fosse menor que 2 milímetros. 2 milímetros. Em uma estrutura de 1,5 km, sujeita a ventos de alta altitude, essa margem de erro é praticamente zero. Uma vez que todos os fios estavam no lugar, uma máquina de compactação percorreu o cabo, espremendo-os em um cilindro denso e perfeito, que foi então embrulhado em camadas de proteção para resistir à corrosão e ao tempo. Somente quando essas artérias de aço de 9.000 toneladas estavam prontas, a ponte poderia realmente começar a parecer uma ponte. Chegou o momento da verdade: suspender o tabuleiro, a estrada onde você e eu vamos dirigir. Primeiro desceram os suspensórios verticais, garras de aço presas aos cabos principais. Então começou o levantamento pesado. O tabuleiro da ponte não foi construído no local. Ele foi montado como um quebra-cabeça gigante no ar. 93 segmentos de aço, cada um pesando centenas de toneladas, foram içados um por um a partir do centro do vale. Imagine um guindaste puxando um peso colossal a mais de 600 metros de altura. O vento tenta girar a peça, a gravidade luta contra ela. Os engenheiros tiveram que ajustar constantemente a tensão para garantir que a ponte não se inclinasse ou torcesse. Foi um balé industrial lento e perigoso, mas a inovação não parou no aço. A construção da ponte Huajiang exigiu uma quantidade alucinante de concreto: 439 mil metros cúbicos. Para visualizar isso, imagine 176 piscinas olímpicas cheias de concreto até a borda. Em vez de apenas consumir recursos, os engenheiros usaram a cabeça. Eles pegaram a rocha residual escavada das montanhas, lixo industrial basicamente, e a trituraram em um pó mineral verde de alta performance. Eles usaram esse pó para substituir 20% do cimento em cada metro cúbico. Isso não apenas economizou dinheiro, mas protegeu o meio ambiente, transformando resíduos em força estrutural. É a prova de que monstros de concreto também podem ser inteligentes. A estrutura estava pronta, o aço brilhava ao sol, o concreto estava curado. Mas será que aguentaria? Não havia espaço para dúvidas. Em agosto de 2025, eles realizaram o teste de carga definitivo. Eles não usaram sacos de areia ou computadores. Eles usaram força bruta. 96 caminhões pesados, carregados até o limite, rolaram para a ponte. Estamos falando de um peso total de 3.700 toneladas de aço e carga esmagando o tabuleiro. Enquanto os motores rugiam e os pneus pressionavam o asfalto novo, mais de 400 sensores espalhados pela ponte monitoravam cada suspiro da estrutura. Eles mediam a deformação, a tensão nos cabos, a vibração. Se a ponte cedesse 1 centímetro além do previsto, seria um fracasso, mas ela se manteve firme.
O teste confirmou não apenas a segurança absoluta, mas a precisão dos cálculos feitos anos antes. Os desafios enfrentados pela equipe humana foram brutais. O desfiladeiro Huajiang é um túnel de vento natural. As rajadas podem atingir o nível 14 na escala Beaufort, força de furacão. O trabalho tinha que parar sempre que o vento passava do nível 6 para não jogar os trabalhadores no abismo. Eles começavam às 6 da manhã e trabalhavam até a escuridão total, endireitando cabos emaranhados pelo vento com as próprias mãos. Foi uma guerra de resistência humana contra a fúria dos elementos. E quem venceu? Nós vencemos. Onde antes havia uma barreira intransponível que exigia 3 horas de viagem tortuosa por estradas de montanha perigosas, agora existe uma linha reta. O tempo de viagem caiu para apenas 1h30. A ponte conectou a Via Expressa G56, abrindo rotas comerciais vitais entre a China e o Sudeste Asiático, trazendo empregos e turismo para uma região que antes era esquecida pelo tempo. E assim voltamos ao topo, àquele café nas nuvens a 625 metros de altura. Imagine-se lá, segurando uma xícara de café, olhando para baixo através do piso de vidro, vendo o rio como um fio prateado a mais de meio quilômetro de distância. A ponte Huajiang é mais do que 439 mil metros cúbicos de concreto, ou 9 mil toneladas de cabos de aço. É a prova física de que não existe impossível quando a ambição humana encontra a precisão da engenharia. O que era um abismo mortal é agora uma varanda com vista para o futuro. Da poeira das explosões à suavidade do asfalto, transformamos o caos da natureza em uma linha perfeita de ordem. Isso é o poder da indústria.